Vamos ver a hora que começar a entrar aqui. Se vocês estiverem aí com o Face aberto, vocês podem me dizer se já está aparecendo para vocês também. Eu abro já. Vou abrir. Ah, eu abro aqui, ó. Que no meu continua sem estar aparecendo ainda, tá? Ele leva um tempinho, um minutinho para aparecer. No Face, aonde, Luiz? Que a gente no meu Face. No meu Face. Tá, eu vou te perguntar. Isso. Tá. Ainda não entrou no meu. Vai ser um papo leve. Uma tarde chuvosa. Uma tarde... Meu tá aqui, ó. Tá aqui. Foi. Eu vou dar uma edição aqui para botar em modo público. E a gente pode começar a conversar numa boa. Pronto, agora eu acho que foi. Acho eu que consegui. Não sei ver. Bom, boa tarde a todas e todos que nos assistem. É muito alegre para mim estar com essas duas mulheres aí, essas duas potências do audiovisual gaúcho. Essa é a 4ª live do Conversas com Artistas Gaúchas na pandemia. E intitulada, então, essa live, o audiovisual gaúcho e o feminino. Né? Estou aqui com a Camila de Moraes, com a Flávia Seligman, são aí trabalhadoras da área de longa data, com bastante experiência, bastante coisa para conversar conosco a respeito. Queria, antes de mais nada, Gurias, a gente começar o nosso bate-papo, só dar alguns informes, e se alguém quiser perguntar, fica para o final, algum questionário. Boa tarde, Cássio, bem-vindo. Satisfação tê-lo aqui. E a última live eu já sorteei, então, alguns mimos dados pela Editora Sulina, que é a nossa apoiadora. Aliás, fora a Editora Sulina também tem a Queimar Aromaterapia e o Café Cantante também. Eu vou deixar o microfone de vocês, por enquanto, desligado, gurias, para que a gente possa ser ouvida, aliás, tá? Vocês fechem os microfoninhos enquanto isso. Pronto. Então, como eu estava falando, boa tarde para todo mundo. Os sorteados da última live, da 3ª live, que foi sobre as artes visuais das mulheres, os olhares das mulheres nas artes visuais, foi o Joel Leal, a Luciane Cabeda, a Lenice Aguiar e Marion Pegoraro. Essas pessoas podem procurar os seus mimos a partir de terça-feira no Café Cantante, das 13 às 21 horas, tá? São livros maravilhosos. E quero já dizer também que ao final dessa live, quem estiver presente, eu vou sortear também... como aí um bônus aí da Editora Sulina, livros maravilhosos, imagens revisitadas, tecnologias em rede, aqui, tá? Tecnocultura audiovisual, que é um livro bem interessante também para quem é da área, e não poderia ter publicidade e desigualdade aí também, que é um livro sobre leituras de gênero, classe e trabalho feminino. Não é à toa, obviamente, que nós estamos aqui, nós três, não é à toa que eu convidei vocês, acho que são nomes significativos para termos aqui. E então, vou começar aí perguntando para vocês, posso começar com a Camila está na Bahia, né? Está falando diretamente de Salvador, né, Camila? É isso? Legal. Então, bem-vinda, essa gaúcha baiana, ou baiana gaúcha, mulher do mundo, mulher do Brasil, do Rio Grande do Sul, obviamente, também, nosso estado aqui, e perguntar como é que tu estás, como é que está a tua produção nesse momento de pandemia, como é que está esse momento aí para ti e para a Flávia também, vou começar, obviamente, contigo. Quero saber, então, se diminuiu a tua produção, ou se tu está conseguindo produzir mais. Como é que está a interação, as conexões nesse momento, que nesse momento as redes são o nosso baluarte, digamos assim, né? E muito nos ajudam aí a nos conectarmos e fazermos coisas, tocarmos os trabalhos, né? E
já aproveitando o gancho desse momento teu, na pandemia do teu trabalho, te perguntar como é que é para ti também, para a Flávia também, vocês inseridas dentro desse mercado audiovisual, cinema, enfim, não só o cinema, mas o audiovisual como um todo, né, gaúcho no Brasil, enfim, como mulheres que são, né? Então, boa tarde, quase boa noite. E vou passar a palavra, então, nesse momento, para a Camila. Oi, meninas. Boa tarde, meninas. Então, primeiro, agradecer o convite e esse momento de troca, né, de conversa. Eu sou gaúcha, mas eu moro em Salvador já há 10 anos. E aí eu estou falando aqui tá uma tarde, um pôr do sol bem bonito. Tá se pondo aqui, dá para ver da janela, e tá quente. Então, estou nesse clima. E nesse clima, como é que tem sido, né, essa pandemia? A gente estava num processo de produzir um novo trabalho, que é uma série de ficção chamada Nós Somos Pares, e é uma série que fala sobre 6 mulheres negras baianas, e como é que a intenção dessa série é apresentar essas mulheres, falar sobre essas mulheres diversas, sabendo que o audiovisual ainda trabalha muito com a questão de estereótipos, né? Estereótipos do indivíduo negro. Então, a gente começa a produzir a série para apresentar outras versões de pessoas negras e falar muito da questão de que somos mulheres e somos umas mulheres muito diversas, né? Então, nessa nossa série, são essas 6 meninas que são múltiplas, né? Cada uma com a sua carreira, cada uma com seus conflitos pessoais, com a sua vida, pessoas que têm família, que têm ali os seus diálogos, né? Que não é um indivíduo que caiu no meio do nada, como normalmente aparece as pessoas negras nos conteúdos de audiovisual. E aí, pensando nessas possibilidades, a gente gravou o piloto da série em fevereiro, início de março, e logo em seguida deu a pandemia, né? Era um momento que a gente já estava com algumas viagens marcadas e precisou pensar como é que a gente ia atuar, como é que a gente ia se organizar novamente. E no início foi um momento de ficar bem indecisa, assim, de saber como é que vai ser esse cenário. E a gente tinha um caminho já pensado para 2020, né? A gente tinha um outro projeto, que é um programa chamado Programa Cinema Negro em Ação, que é um programa que vai fazer formação para pessoas negras ingressarem e terem interesse de estar também no audiovisual. E aí esse programa, ele é um programa que a gente fez uma parceria com a Secretaria de Cultura aí do Estado do Rio Grande do Sul, e a gente iria viajar, então, por 7 regiões do Estado do Rio Grande do Sul, fazendo essas formações, e esse também foi um momento que a gente teve que replanejar essas dinâmicas, né, que a gente já estava ali para acontecer agora, no segundo semestre. E aí a gente percebeu que com esse caos do mundo, a gente precisa se reestruturar esse audiovisual, como é que a gente pode pensar possibilidades de inclusão e de pensar um audiovisual mais diverso. E aí a gente começou a fazer isso, assim, mas demorou um tempinho até a gente começar a conseguir pensar em outras formas de trabalhar. Então, agora eu tenho trabalhado muito online, né? Conseguido trabalhar muito online e isso foi algo assim, porque a gente começou a fazer muitas parcerias que talvez se não tivesse nesse momento de a gente estar realmente trabalhando online, a gente não teria feito tantas parcerias quantas a gente conseguiu fazer nesse processo, nessa nova dinâmica que a gente começou a adotar para esses trabalhos. E agora a gente surgiu, então a gente reformulou o Cinema Negro em Ação, e aí a gente está com um festival
né, um festival, a primeira edição do Festival do Cinema Negro em Ação, que vai acontecer em novembro, que está, inclusive, com inscrições abertas. Então, já fica o recado aí, se tiver realizadores negros e negras que quiserem escrever seus conteúdos, podem escrever seus conteúdos para esse festival. E por enquanto é isso, assim, a gente está pensando em reestruturação, né, como a gente se mantém. Certo, Camila. Vou perguntar depois um pouco mais para saber dessa questão de formação de negras e negros, né, no audiovisual, que eu acho bem importante a gente colocar aqui para quem está nos assistindo, né? Vou passar a palavra para a Flávia, só quero dizer que esse é um projeto desenvolvido para o FAC Digital do Rio Grande do Sul, né, com apoio da Secretaria do Estado, de Cultura do Estado, a FEVALE e a FEVALE Tech Park. Tá bom? Flávia, boa noite ou boa tarde, tá meio, tá indo, né? O sol tá indo aqui. Hoje foi chuvoso, né? E... Tá indo, tá chovendo, aqui tem raio e trovão, por isso que eu tava tentando pegar minha cachorra, que já ficou assustada. Eu tô com inveja da Camila, porque aqui tá chovendo, tá frio, tá úmido, e enfim, né? A gente tem que enfrentar aí esse inverninho gaúcho, assim, que não termina. Bom, eu estava trabalhando numa produção que eu tinha sido contratada para trabalhar quando começou a pandemia, tudo parou, né? Assim, a gente estava começando e agora, durante isso, desde março, eu tenho trabalhado da maneira que dá, assim, fazendo trabalhando muito online, fazendo projetos enfim, que possam começar a gravar no ano que vem, não precisa, que existe essa possibilidade da gente gravar no ano que vem, e também gravando aqui o que dá, do jeito que dá, e claro que seguindo totalmente o protocolo de segurança sanitária, que é uma coisa bem difícil, assim, eu acho que a gente está reaprendendo, eu me sinto reaprendendo todos os dias, porque isso que aconteceu, toda essa modificação global, assim, eu acho que a gente está reaprendendo várias coisas, como a gente se comporta na frente dos outros, como a gente protege o outro, como a gente se protege, isso, assim, em todas as profissões, em todas as ações, e no cinema, com certeza, né, porque é uma atividade de conjunto, e a gente trabalha com equipe, então tu tem que ter uma responsabilidade dobrada, que é por ti e pelas pessoas que estão trabalhando contigo, né? Tu não pode botar as pessoas que estão trabalhando contigo em risco. Então, isso é uma coisa que eu estou estudando muito, eu faço produção bastante também, então, enquanto produtora, eu estou fechando alguns projetos, e todos eles agora estão sendo reestudados mediante os protocolos de segurança sanitária. E eu acho que é uma coisa que a gente vai acabar tendo que viver com isso. Eu não acredito que isso... Eu acho que a gente tem coisas que a gente nunca mais vai voltar a fazer, tem coisas que a gente vai ser para sempre diferente daqui para frente. E eu acho que é um grande aprendizado. Eu acho que é o que a gente pode fazer nesse momento. Enfim... Acho que a gente pode ir conversando. Sim, vamos conversando, claro. Bom, acho que afetou todo mundo, né, gurias? E, inclusive, você já tocou, Flávia e a Camila também, nessa questão de que quem trabalha com cinema trabalha com pessoas inevitavelmente, né? São equipes e equipes por trás aí né, de produção aí que não é fácil fazer isso. Eu realmente acho que vai ser um desafio encontrar esse momento, esse meio termo. Tem uma coisa que eu quero falar que eu acho super importante, que o cinema é uma atividade coletiva, a arte em geral é uma atividade coletiva, né? O teatro, a música, e o brasileiro, ele tem pouco desse senso do coletivo. Ele tem pouco, assim, esse cuidado com o outro. Isso é uma coisa que a gente está percebendo agora, assim, que pouco que as pessoas têm. As pessoas vão pro meio da rua e se encostam em ti sem máscara, falam na tua frente. E tu não pode fazer isso com as outras pessoas. Tu não pode. Né? Então,
a gente tá cheio de cuidados, assim, como é que eu vou proteger minha equipe como produtora, como é que eu vou proteger minha equipe, como é que eu vou montar um set para que todo mundo possa trabalhar dentro da segurança e que não saia ninguém doente dali. Então, essa é a minha primeira pergunta hoje. Como que eu vou filmar, né, conseguindo trabalhar com aquelas pessoas que estão ali, protegendo aquelas pessoas e a mim mesma o tempo inteiro. A segunda, depois eu vou passar para a Camila, é como que a gente vai filmar daqui para frente, mas é maior que uma pandemia, então eu vou passar a bola para ela, porque além da pandemia a gente está enfrentando um momento de descrédito total na atividade artística frente, né, principalmente ao nosso governo federal, mas aí eu passo para a Camila, depois eu retomo. Quer falar agora, Camila, para complementar? Ou fizemos a segunda rodada? A palavra é de vocês, então vocês vão me dando o tom aqui do que vocês querem. A ideia é dar voz a vocês, justamente mulheres que trabalham com audiovisual, para contarem desse universo, como é que é, né? Enfim. Quer falar? Na verdade, é isso, né, que a Flávia falou, assim, nada vai ser mais como era, né? A gente vai... Como é que a gente vai gravar agora? Como que vai ser essas gravações, né? E eu não sei, tipo, se antes já era complicado para nós atuarmos no audiovisual e se manter dessa atividade, né? E quem conseguia ter incentivos públicos, agora da onde que vai vir, como que vai ter acesso a esses recursos para produzir, quais são as formas que... Mas eu acho que a gente está sempre se reinventando, né? Sempre nesse momento de saber como se adaptar, se reinventar. E é momento de a gente pensar nessas formas, pensar no que a gente estava fazendo, como que a gente estava fazendo, porque a gente viu que o mundo já estava vindo num colapso, né? Já estava vindo numa doença. E aí, então, agora é o momento de a gente pensar como que a gente vai conseguir manter essa carreira, essa função, e que seja também mais com a inclusão, né, de mais pessoas, que as pessoas de fato possam sim estar ali se sentindo incluídas e trabalhando juntos, né, porque tem uma discussão muito grande aí, né, se antes tinha acesso, quem é que tinha acesso aos recursos, né, não era, na maioria das vezes, os profissionais negros, então essa situação já estava bem grave, né, e aí agora é esse momento de a gente já pensar nessa reestruturação, né? Perfeito, Camila. Acho que é importantíssimo, inclusive, essa lei da Aldir Blanc, ela vem justamente para colaborar conosco, né? Todas nós somos profissionais da arte, da cultura, então é bom falar que aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, já está se organizando, inclusive segunda-feira tem um lançamento de editais, vai ter live pela Secretaria de Cultura, é importante que as pessoas se conectem até para se informarem e saberem a forma de ver como é que vai ficar os recursos disponíveis que são para nós e necessários, né? Eu acho que está todo mundo dentro de casa, eu inclusive, isso aqui foi também um alento no sentido de poder fazer alguma coisa como produtora que sou, né? E estar com vocês aqui para conversar sobre isso é ótimo. Vou agora mudar um pouquinho de assunto para a gente tocar aí na ideia mais de cinema com vocês. E vou lançar uma pergunta para vocês aí. Nesse tempo de pandemia, já sei que ela estava filmando, talvez seja até a Camila seja a mesma coisa, a Flávia também, mas gostaria de ouvir o que vocês gostariam de filmar a respeito dessa época. E junto com isso, a minha pergunta para vocês é um pouco capciosa, mas eu acho que vai dar caldo, que é o cinema. É utopia ou é realidade? Começa quem quiser. Camila, Flávia, quem começa? A Flávia pode começar. Ligar teu microfone. Bom,
o que eu gostaria de filmar nesse momento? Eu acho que eu gostaria de filmar a resistência, é, falando mais da situação do país do que quer dizer, claro que a pandemia entra sempre, né, em tudo, porque está fazendo parte da nossa vida, mas eu acho que é muito importante a gente pensar em como que o Brasil está sobrevivendo, está resistindo a esses desmandos todos, que eu acho que é o que está nos fazendo, assim, que é o que tá nos moldando nesse momento, né? A gente está vivendo talvez um dos piores momentos da história do país. Acho que, né, se a gente for pensar, é um dos piores momentos da história do país. Claro que o Brasil é um país que se construiu em cima de muito sangue, mas assim, a gente está passando por, depois de tanto tempo de estruturação, de democracia, de um país que conseguiu se, né, começar a andar sobre as próprias pernas, a gente tem um retrocesso conservador absurdo, né, que vai trazer, que tá em... Parece que a gente tá... Às vezes eu me sinto vivendo num país fundamentalista, em plena Idade Média, assim, né, com determinadas situações e determinadas falas, assim, de pessoas que estão no governo, eu me sinto na Idade Média. E nada contra a Idade Média, super legal, mas ficou para trás. O país passou para frente, né? E a gente está andando para trás. E eu acho que é mais ou menos isso que eu queria. Se eu pudesse escolher alguma coisa agora, eu acho que eu escolheria isso, assim, a resistência. É como que o brasileiro vai sobreviver a isso? Como que o brasileiro vai sobreviver ao Brasil que a gente está vivendo hoje? Porque está muito complicado, gente. Está muito complicado. A gente tem que explicar coisas absolutamente básicas, assim, sobre liberdade, sobre direitos humanos. Assim, tu tem que explicar sobre direitos humanos hoje. 50 anos depois do golpe militar é fogo, né? É complicado isso. Acho que passa por educação, passa por uma reestruturação e até um novo olhar. E onde estavam essas pessoas que agora vieram com tudo também não é só isso. A gente sabe que, como eu estudo muito comunicação, a questão também da robotização e de fake news é uma coisa que está bem séria, né? Então a gente também tem que prestar atenção nisso e pedir para que as pessoas, antes de repassar qualquer tipo de informação, chequem o que estão passando, porque é complicado. Daqui a pouco você pode estar destruindo a vida de uma pessoa sem saber que está cometendo uma injúria, uma mentira, enfim. E vou passar um pouquinho para a Camila, pode ser, Flávia? Claro. Aproveitando, fazendo a mesma pergunta para ela, de qual filme tu gostaria de estar filmando, então, durante essa pandemia, e perguntando, então, se é utopia, o cinema, ou se é realidade para ti. É realidade, né? O cinema, para mim, a gente está ali sempre tentando produzindo, né? Das formas, das condições que a gente consegue. Eu acho que nesse momento a gente está reestruturando todo essas possibilidades de nós somos pares, né, diante dessa nossa realidade que entrou agora, essa realidade mundial, porque também a gente não pode ficar por mais que seja ficção, tudo se muda, tudo mudou, né, nossa visão vai mudar. E aí eu gostaria muito de estar filmando essa visão dessas mulheres baianas nesse processo que a gente está passando de pandemia, né? Quer saber como que elas vão conseguir, como que elas estão, o que elas precisaram fazer para continuar, né, nesse mundo, quais foram as estratégias. Então, e a minha maior vontade é conseguir produzir essa série, conseguir tirar ela do papel e conseguir gravar de fato, né? Gravar essa e apresentar essa outra Salvador, né? Essa Salvador que me encantou desde o momento que eu cheguei aqui, essa Salvador que tem muitos ritmos, muitos cheiros e muita beleza, né? Uma beleza negra muito forte. Então,
apresentar e mostrar essas outras riquezas culturais que a gente tem e que muitas vezes a gente não dá valor, né? E saber que hoje, por tudo isso que a gente está passando, a gente está dando significado a coisas que talvez a gente não passasse despercebido, né? E para mim o cinema vem nesse momento cada vez mais forte, né? Eu comecei a me dedicar cada vez mais porque eu sou jornalista, né? E trabalhei muito tempo em produção cultural. Mas agora o cinema tomou uma proporção assim na minha vida gigantesca, então é uma realidade na qual eu estou ali inserida e tentando fazer com que seja possível viver dela, né? Produzir, viver dela e conseguir produzir, né? Porque a gente está ali para produzir, então que dê para a gente produzir e sempre causar reflexões, né, com as pessoas. Eu acho que a arte tem disso, né? De a gente botar ali uma obra e conseguir ter reflexões, diálogos e trocas. Então, acho que esse é o nosso momento, assim, de saber que toda a arte ela é militante, as nossas ações são políticas e como que a gente vai continuar nessa constante troca de aprendizado, conhecimento. Camila, eu não posso perder o gancho que tu está me dando, mas assim, a gente acabou de passar pela Semana Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul, né? Enfim, e acho que não precisa explicar aqui para ninguém sobre o que trata, e tem com todo o respeito de quem cultua tal, mas tem uma questão muito definida, então, do Sul aí, com a questão do racismo, né, e da questão de raça, de etnia, na verdade, e queria que tu só me desse um panorama, se é possível, se tu gostar, se quiser, sobre como é que está a Bahia e como é que tu vê o Rio Grande do Sul nesse momento. Porque é importante também a gente é distante, né, mas não é tão distante, é o mesmo país, mas tem diversidade demais nesse país, e a gente às vezes não fica sabendo. Eu gostaria de ouvir de ti, como é que está isso, nesse momento, como é que está essa diferença, como é que está... Eu conheço muito bem a Bahia, graças a Deus, amo de paixão, né? E vejo muita diferença cultural, mas ao mesmo tempo uma aproximação que as pessoas muitas vezes nem imaginam que existe, né? Essa negritude que tem no Rio Grande do Sul também, que não aparece, é muito complicado, né? Então, eu queria que, se tu puder falar um pouquinho sobre isso, eu agradeço. Sim. É isso, né? A gente vê esses outros, saber como é que são essas outras culturas desses outros estados. Aqui também tá crítica a situação, né, da pandemia, a questão com os hospitais, questão da população ficar sem emprego, de fato, né, de ficar sem recursos financeiros, e como que a gente retorna a produção, como que as pessoas estão trabalhando e tendo que trabalhar na rua, quem precisa de fato tem que ir para a rua. E aí a gente vê como esse país é tão desigual, né? Muito desigual. E infelizmente isso acaba atingindo uma maioria de pessoas negras muito forte, né? Muito latente. Pessoas mesmo ficaram sem ter como se alimentar, sem ter como o básico do básico, né? Aqui também, segunda-feira, vai abrir editais por conta da lei emergencial. O povo a classe artística tem cada vez mais nos surpreendido, né, achando diversas possibilidades, se reinventando para permanecer atuantes, né, nesse cenário. Então, a gente está vendo porque já havia uma efervescência gigantesca cultural aqui, e aí a classe artística
logo em seguida elas começam a se reinventar e trazendo possibilidades bem bonitas, assim. Então, isso também é fascinante, né? É fascinante como a gente consegue ver como o ser humano vem adaptando, trabalhando, né? Para se manter. Eu acho que é isso, assim, o povo tá de fato procurando essas possibilidades para continuar, né? A gente teve, enquanto a lei estava vindo, as pessoas estavam bem integradas, querendo saber como seria, como vai ser, como vai funcionar, como vai ser a repartição. E eu espero que esse recurso chegue, de fato, na mão das pessoas que estão necessitadas, né? Porque, infelizmente, a gente tem várias produções que conseguem se manter ainda e tem pessoas que não estão conseguindo se manter de fato. Então, que esse recurso emergencial realmente chegue na mão desse povo, né? Que a gente sabe que não é o que necessitam, mas que vai dar ali um respiro, talvez. Também não tenho minhas dúvidas. Mas... Sim, isso acho que é uma grande preocupação de toda a classe, de quem tem um pouco de consciência, é também fazer reverberar esse sentimento, e nós também, acho que conseguimos, em um certo patamar, nos unirmos, isso é muito bom, porque senão a Lei Aldir Blanc não teria saído, né? Então, assim, de certa forma, isso é um avanço, e temos que avançar mais, e precisamos, sim, que chegue nas pessoas que mais precisam. Então, eu acho que também é um exercício nosso de cidadania, enquanto produtoras, vocês do cinema, eu das artes em geral, e produção cultural em geral, é falar, por isso que a gente está aqui, é para falar e reivindicar. Quero falar para o público que são abertas as inscrições para as perguntas. Quem quiser, por favor, comente aí, faça a sua pergunta, as gurias estão aqui para isso, tá? E vou passar agora a palavra para a Flávia, novamente, né? Antes de passar, está indo rápido, já estamos em meia hora aí de conversa, vou falar uma poesia aqui, declamar uma poesia para vocês que acho bem interessante para a gente pensar aí, que é da Sabrina Dalbelo, e o nome é Tu, Roteiro. E aí fala que tu, roteiro, tem algo diferente em ti. Não é o brilho do teu olhar esse que dá certeza de um poder de difícil descrição. Tão teu esse olhar eu já via. Tem algo de diferente, mas não sei bem o que é, uma brasa infalível, uma falta de disfarce, uma disfarçatez de quem não pensa nos pontilhados do amanhã. Há em ti uma falta de assombro com a linha do presente. E ela segue. Tem algo diferente em ti, tua história não daria um documentário. Algo a externar. Tu, roteiro, é ao vivo, sem gravação, sem reprises. Danem-se os espectadores. Tem algo diferente, é como se tu fosse agora, tão tu, para nunca mais ser quem tu não era. Sabrina Dalbelo. Descobri há pouco tempo, a Milene Tafra me indicou, muito bom, né? Mas por que eu trouxe ela? Porque eu acho que a arte é tudo, né, gurias? A gente tem que colocar poesia, a gente precisa, nesse momento, de um respiro, né? Nós, mulheres, todas nós, a população, os cidadãos em geral, mas nós, mulheres, eu acredito que temos aí uma carga bem extenuante, precisamos desse respiro. Agora, o papel do cinema, vou perguntar novamente, é fundamental no sentido de passar visões. Como é que vocês veem isso? Como é que essa coisa do passar... A Camila tem, por exemplo, um documentário, né, que foi premiado, que é o caso do Homem Errado, e não sei se tu só trabalha com essa vertente ou tu quer continuar trabalhando com documentários, é a tua praia, e queria saber da Flávia também sobre isso, e qual dos filmes que ela também já atuou, já dirigiu, que mais aí a encanta, e qual é o segmento aí da área que a interessa. Quem quer começar, Flávia?
Deu. Nesse momento, já há algum momento, assim, o que mais tem me encantado é documentário mesmo. Porque eu gosto muito de história. Eu fui e sou, mas... Fui 30 anos professora de cinema e principalmente de história do cinema brasileiro, que é a minha área de formação, onde eu fiz mestrado, doutorado. O que eu gosto mesmo é da história do cinema brasileiro e gosto da história do Brasil, então juntei as duas coisas e ficou, realmente, é a coisa que mais me apaixona nesse momento. E eu acho que o cinema, ele é um espelho da sociedade, né? Da sociedade que o cria. E ele também é a forma de se colocar a sua identidade através da arte que eu produzo, né? Da língua, enfim, da identidade de uma sociedade. E eu tenho muito o documentário como uma forma de ver, rever, pensar, discutir a história de um país. Então, nesse momento, eu acho que é uma coisa que eu preciso, assim, muito ver, fazer, né? O filme da Camila, que eu gosto muito, por sinal, que é um filme muito bom, muito bonito, e que ele fala sobre uma história, né? Uma história e suas várias versões, né? E, na verdade, as versões que o documentário apresentam, a versão que o documentário apresenta não é a versão que foi apresentada oficialmente. Eu acho isso muito importante, eu acho isso muito corajoso, muito ousado, e principalmente quando a gente tem um povo como o brasileiro que conhece tão pouco da sua história, que se pensa muito pouco, e que, obviamente, está fadado a repetir. Então, isso é uma coisa que eu acho fundamental. Eu acho que o cinema brasileiro é um espaço, é um lugar de fala da história do Brasil. Eu acho que a gente tem que discutir os nossos feitos, e a gente tem que discutir o que aconteceu nesse país, e principalmente para tentar explicar isso e para que as pessoas não esqueçam, né? Eu acho que é muito importante. Eu tenho um projeto que eu acho lindo, que ele nunca saiu do papel, mas ele vai sair, que é sobre um desaparecido político bem importante daqui de Porto Alegre. E, enfim, né, eu estudei muito a vida desse cara e como que ele lutou e no que ele acreditava. E, enfim, ele acabou sendo assassinado pela polícia, pelo DOPS. E eu queria muito contar essa história, né? Porque a gente não pode... Por favor, patrocinadores, pelo amor de Deus, venham os patrocinadores. Eu quero muito contar essa história pra gente não ter que ouvir, pra gente não ter que ver homenagem a torturador, pra gente não ter que ver alguém dizer que quem gosta de osso é cachorro, no momento em que se fala da busca dos restos mortais dos guerrilheiros mortos no Araguaia. Então a resposta foi: quem gosta de osso é cachorro. Não é bem assim, presidente. São os companheiros que foram mortos lá, foram assassinados pelo seu exército. Então vamos respeitar as famílias que querem dar um enterro digno para essas pessoas, né, que buscaram a vida inteira fazer isso. Então, não é bem assim, né? A gente tem que contar uma história. O cinema argentino, o cinema uruguaio, o cinema chileno menos, mas o cinema argentino, ele tem uma relação com a história do país, com a história recente do país, muito diferente da nossa. Né? Mas isso também porque o povo argentino tem uma relação diferente, né? Os argentinos colocaram os generais na cadeia, né? Aqui, que eu saiba, ninguém foi preso, né? E estava todo mundo solto por aí, né? Apertando a mão das pessoas. E a gente tem que ir para a aula dizer para os alunos o seguinte: olha, a gente não aperta a mão suja de sangue. Então, assim, se aparecer um cara desses na tua frente, que era do DOPS, que torturou, que matou, foge! Manda prender, grita, não sei, mas não estende a mão, não se estende a mão para assassino. E o Brasil não prendeu os seus assassinos. Então, o cinema brasileiro é um dos poucos lugares onde a gente pode discutir isso. Assassino é assassino. Isso aqui não é brincadeira. Sim, teve uma ditadura, morreu um monte de gente, desapareceu mais um monte de gente. E onde é que ela está aparecendo? Hoje não é na escola e no cinema, na literatura, na música.
Então, a gente tem que brigar por isso o tempo todo. Desculpem, eu me emociono, mas é que é uma das causas que mais me pegam, assim, né? E que eu militei durante a vida inteira e vou continuar, né? Até ficar velhinho. Não, sem dúvida. A mim também emociona e fico pensando que esse resgate pela linguagem do cinema, às vezes até é um pouco, talvez, não sei, vocês podem me dizer que atuam. Eu já fui produtora de cinema, fiz Paraxine no Rio, ainda com Paulo César Saraceni, saudoso, já falecido, com a Renata Saraceni, sobrinha dele, com a Ana Maria Nascimento Silva, uma grande atriz também que teve, que viveu aí no Brasil. Trabalhei aqui no IECINE, gurias, no Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul, que eu nunca mais soube como é que tá, e acho muito triste, sabe? O Roda tá funcionando bem, tá, que bom, que bom. Dentro do possível tá funcionando super bem. Nós tínhamos, na época, um projeto chamado Roda Cine, que era cinema itinerante para o interior e lotavam, e as pessoas conseguiam sair das caixinhas e assistir qualidade, cinema de qualidade, nas escolas, nas praças, né? Então, assim, fico pensando que tem todo um resgate para ser refeito também, num pós-pandemia, que eu também não sei se vai ser assim, ou vai ser via rede, enfim, né? Mas, enfim, não quero me estender, porque, desculpa, Camila, vou passar a palavra para ti, para a gente não perder o gancho da Flávia. Eu acho que, assim, educação, né, é poder, né? Quando a gente tem informação, quando a gente sabe, e aí por isso que não se investe na educação nesse país, né? Então a gente não conhece a nossa história, a gente não conhece a história desse Brasil e acho que a gente tem que apostar muito nessa educação, né? E ter aliado o audiovisual para auxiliar nesse momento, nessa nova, trazer de fato quais são as nossas histórias, o que aconteceu nesse país, o que está acontecendo nesse 2020, nessa loucura total, para além da pandemia, que a gente está passando dentro do país. Então, a gente aliar essas ferramentas para poder contar as nossas histórias. Eu amo muito documentário, eu gosto muito de documentário, eu gosto muito de escutar histórias e essas histórias me fascinam e muito dessa carreira de jornalista também, né? De escutar as histórias me fascinarem e eu querer compartilhar com outras pessoas. E aí o documentário eu sigo por esse caminho também, escutando as histórias e tentando compartilhar essas histórias que são escutadas. E aí agora eu estou indo também um pouco na ficção, querendo compreender mais esse mundo de ficção, como funciona a ficção, as possibilidades que existem dentro desse universo, que é um universo mágico também. Mas documentário ainda é a minha super paixão, assim, eu gosto muito mesmo, gosto muito de poder compartilhar as histórias. Bacana, eu fico ouvindo e esqueço que eu estou aqui apresentando. Nesse momento, gurias, eu queria falar um pouco mais regionalizadamente, porque esse é um projeto para o estado do Rio Grande do Sul, embora a gente saiba essa coisa neocolonial também já está em mim, mas a gente precisa, né, agir de acordo com o que é necessário e solicitado. E queria, então, conversar com vocês um pouco das referências de vocês no Rio Grande do Sul. O que vocês têm de histórias aí, porque sempre há histórias de bastidores no cinema. Eu sei disso porque tem várias, assim. Queria que vocês trouxessem alguma coisa para as pessoas também saberem, porque é um universo que ainda, de alguma forma, me parece, vocês podem discordar se acharem que não, mas me parece muito elitizado, e as pessoas, às vezes, têm medo de tocarem, ou vão assistir um filme, mas sem medo de assistir, eu acho que não vai entender, eu estou falando que eu já ouvi,
entendeu? Não estou inventando da minha cabeça. Então, sobre tudo que a gente já falou aqui agora, essa disparidade, essa relação fina e estreita que ocorre entre o cinema, muitas vezes, e o público, que está lá no final, que poderia ser contemplado com maravilhas que temos, né? Eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso, né? Trazer à tona essas coisas, e então queria ouvir de vocês um pouquinho. Camila ou Flávia? Vai, Flávia. Então tá. Bom, eu acho que tudo isso começa pela educação, né? Eu acho que se a gente leva o cinema para a escola, as pessoas vão, né, as crianças vão crescer com mais intimidade com a arte e podendo aproveitar muito mais. Então, eu acho que as escolas tinham que ter cinema, tinham que ter aula de cinema, tem que levar a criançada para ver filme, tem que formar público, tem que dar essa oportunidade para todas as crianças. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Tu não tem um público se tu não educa as crianças para isso, assim. A gente tem, né, no colégio, sabe quem foi o Jorge Amado, quem foi o Érico Veríssimo, mas quantas pessoas estudam, talvez na Bahia, mas aqui no Rio Grande do Sul, que alunos que estudam a obra do Glauber Rocha? Ninguém, né? Não existe isso. Não fala do cinema novo na escola. Então, isso é uma coisa bem, bem importante, assim. Eu acho que faz parte da vida, todo mundo, né? Assim como tu estuda a literatura brasileira, estuda a música brasileira, estuda as artes visuais brasileiras, estuda o cinema brasileiro, né? Que tá aí, enfim, que tá, né? Que tem uma história por trás, importante, né? Forte, que a gente tem que manter e tem que traduzir. Com relação ao fazer cinema aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que, na verdade, o que mais popularizou o fazer cinema foi a questão do digital, né? Quando eu comecei a fazer cinema, a gente filmava em película, era caro, ruim e difícil. Então, assim, é ruim que eu digo porque, assim, claro que ficava lindo, maravilhoso quando tu tinha condições, quando tu tinha dinheiro, quando tu tinha condições de ir para São Paulo levar num bom laboratório, quando tu tinha tudo isso, e que quem não tinha, então ficava ruim mesmo. E era muito caro. E com a questão do digital, na verdade, isso populariza. Por quê? Porque um jovem pode fazer um filme com o celular dele, montar num programa que ele vai baixar no próprio celular e botar no YouTube para ser exibido. Eu acho isso fantástico. Porque tu não deixou de ser caro, não deixou de ser, não deixou nada disso. Achei ótimo tu ter tocado nisso, Flávia, porque me lembrei agora de uma questão, desculpa te interromper, mas só para acrescentar na tua fala, tem um trabalho, eu não me lembro de quem, eu acho muito ruim isso, quando não citar as pessoas que fazem, mas eu sei que tem um trabalho aqui no Madre Pelletier que foi feito com celulares, com mulheres presas. Eu vou resgatar isso depois, mas fica a dica também. Porra, a gente tem possibilidade. A gente tem possibilidades, né? E o digital fez essa inclusão, né? E abriu o fazer cinema no Brasil. Ponto. Isso é um ponto, assim. Isso nunca mais vai voltar para trás. Porque isso, né? Mas claro que, assim, abriu até por ali, né? Para tu ter uma indústria cinematográfica, para tu poder viver disso, para a indústria se sustentar, ter trabalhadores que tenham condições boas de trabalho, que possam viver disso. Quando eu comecei a fazer, as pessoas perguntavam assim, tá, mas tu vive do quê? Quando eu dizia, eu sou cineasta. Não, eu sou cineasta, eu trabalho com cinema. Como assim trabalho com cinema? A minha avó morria de medo que eu fosse atriz naquela época, porque imagina o que passava pela cabeça dela, nem vamos comentar a respeito. Mas não fui, não tenho o menor talento para isso. Então, assim, é isso que eu acho que a gente tem que começar, assim, dando chance para as pessoas poderem fazer e, obviamente, a gente precisa de todo o apoio que o Estado possa dar para que essa indústria fique de pé. Eu não tenho nenhuma assim, eu não acredito, não tenho nenhuma crença, não acredito e não tenho, assim, que isso vá acontecer nos próximos 2 anos.
digamos assim, para ser mais otimista. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas aí, Flávia, só para também complementar, já que eu acho que isso é muito rico que tu está trazendo, mas e aí, já que a gente está numa nova plataforma de viver, isso vai ter que vir de baixo para cima. Nesse vai momento, ter que vir vai ter de que vir de baixo baixo para cima. Não é de cima para baixo, porque a gente não pode contar com absolutamente nada. Eu estou dizendo, essa é a minha opinião. Em termos de governo federal, nós não podemos contar com absolutamente nada. Do que está ali não vai sair absolutamente nada de bom. Nada, nada. Não me provem isso. A gente tá no meio de uma pandemia mundial e nós não temos um ministro da saúde. Então, que dirá alguma coisa voltada para a cultura? Não tem, a Ancine está parada, não tem Ministério da Cultura. Tem um cidadão lá que... Não, na verdade, o cidadão nem da área é direito, né? Enfim. Não, o cidadão lá, maquiado, que tá lá, não sei para fazer o quê também, né? Mas tá, é um cidadão... Não temos Ministério da Cultura, não temos nenhum programa de incentivo à cultura no governo federal e não vai ter. Eu vou falar um pouco sobre o governo estadual no Rio Grande do Sul, que está fazendo o possível para poder manter a questão da cultura, e eu acho isso maravilhoso. Mas, assim, em termos de governo federal, não vamos esperar, porque o que tem aí não vai sair absolutamente nada. Então, essas ações, elas vão ter que sair de baixo para cima. A Lei Aldir Blanc é uma forma dessas ações saírem de baixo para cima, das pessoas, de dar às pessoas a possibilidade de... Olha que louco! Tu tem que pedir pro governo dar às pessoas a possibilidade delas trabalharem e poderem botar comida na mesa. Isso é maluco? Tem que pedir isso. Isso deve ser um direito de cada um, né? Deve ser um direito de cada cidadão. Por isso que me lembra, se vocês duas curtem documentário, eu também curto muito, e me dá uma dor a questão de saberes e fazeres dos povos tradicionais do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Brasil inteiro. Ontem eu assisti uma live com indígenas, eu chorava aos cântaros, assim, porque é um povo que está sendo dizimado, porque não tem política. Dizimado. Né? Dizimado. Não existe. Então, assim, esse momento é o momento de vir de baixo para cima. É o momento em que a gente vai ter que brigar muito para continuar fazendo. Temos que agir de alguma forma. Eu gosto muito da palavra amoração, que é uma oração, que é o agir, né? O agir em prol do outro, e a conectividade, a coletividade. Esse é um termo que agora eu acho que veio para ficar, e eu gosto muito dele, é colaboração. Redes colaborativas. Precisamos dessas redes. Né? Mas desculpa, isso que o governo está nos dando não é presente, é dever. Isso não é um presente. O governo está dando um presente, a Lei Aldir Blanc é um presente para a sociedade. Não é. Isso não é presente, isso é um dever. É um direito meu de trabalhar, da Camila, teu. A gente tem esse direito enquanto cidadã. Então isso não é um presente. Quisera eu que a gente não precisasse das leis emergenciais para poder exercer o nosso ofício. Perfeito. Estamos com quase 1 hora, gurias, de live, então, assim, eu vou dar a palavra agora para a Camila, falando um pouco dessa questão do regional. Eu quero ouvir ela, sim, sobre o que a gente estava lá no início, porque a gente vai indo, né? Se é possível, Camila. E depois faço uma rodada final com vocês, perguntando para vocês, que isso para mim é caro, nós falarmos sobre pessoas que atuam. Nós precisamos nomear, e para mim isso é muito importante. Mesmo que a gente, infelizmente, esqueça algumas pessoas, as que já citaram já é positivo, entende? Então, eu queria que depois vocês me comentassem também um pouquinho de mulheres artistas gaúchas, principalmente, mas pode também ser baiana e de outros lugares, não tem problema, do audiovisual, tá bom? Camila? Certo. Eu concordo com a Flávia, né, que tudo que ela colocou aí sobre essa nossa situação da realidade, e eu acho também que a gente precisa, né, enquanto
ter disciplinas de cinema nos currículos escolares e tudo mais, e é a gente criar referências, né, saber quais são essas referências que estão aí, quais são outras referências que não nos são contadas, né, porque a gente tem leis e as leis não são aplicadas, né? A gente tem lei de ensino e da história afro-brasileira e não é aplicada. Quando a gente fala de consciência negra, de novembro, quem foi o Oliveira Silveira, que é o poeta, escritor do Rio Grande do Sul, como é que a gente vai colocar essas referências dentro desses currículos, né? O que a gente está falando de cinema negro nessas escolas? Quem são esses professores, como que está sendo a formação desses professores e como que está sendo essas bibliografias apresentadas para esses estudantes. Então, eu acho que é a gente buscar sempre essas referências nossas e essas referências gaúchas, né, enquanto audiovisual gaúcho, uma grande referência que eu tenho é o ator Simar Antunes, né. Então, é a gente saber qual é a importância dessa trajetória desse ator na nessa cinematografia gaúcha e cinematografia nacional, né? E qual é o reconhecimento que a gente está dando para essa trajetória dessa pessoa que está aí atuando há muitos anos nesse cinema, quais foram os caminhos que ele passou para que hoje outras pessoas também estivessem atuando e querendo atuar, inspirando outras pessoas a estarem nesse local também, e inspirando de diversas formas, não só fazendo com que outras pessoas quisessem ser ator ou simplesmente ali pelo fato de estar ali se reconhecendo enquanto assiste um material, né, na TV. Então, essas são as importâncias dessas trajetórias, né? E desses diálogos que a gente faz com o público, dessa formação de plateia, de público, né? Essas interações. A gente teve uma interação muito significativa quando a gente quando a gente circulou com o documentário e nas salas de cinemas aí no Rio Grande do Sul e pelo país, que o público ele interagia muito com o filme, com a narrativa também, né? E com as pessoas que estavam ali produzindo aquele filme, que eram pessoas que eram semelhantes. Então, eram pessoas que estavam ali querendo diálogos. Eu acho que uma das formas de a gente aproximar o público é isso, né? Mostrar essas possibilidades, essas semelhanças, essas histórias reais e fazer com que haja esse interesse, né? Porque o público quer consumir, a gente está vendo o quanto que está sendo consumido de audiovisual nesse momento, né? O quanto de plataformas de streams que estão surgindo, quanto de produções que tem aí, e há um público para isso, o público quer, e então quando a gente apresenta essas possibilidades, a gente tem essa troca, né? A questão é apresentar e conseguir mostrar que o conteúdo brasileiro é um conteúdo com qualidade, né? Um conteúdo que está aí sendo produzido por pessoas que estão trabalhando com carinho, com dedicação para aquilo, acreditando naqueles projetos, e é a maneira de a gente conseguir apresentar. Então, quando se apresenta que esse conteúdo brasileiro tem qualidade, o povo acredita, o povo compartilha dessa história. E eu tenho referências dentro de casa, né? Eu tenho referências dentro de casa que fazem com que a gente acredite ser possível continuar nesse meio do audiovisual. Então, o meu pai é roteirista, né? O baiano, Paulo Ricardo de Moraes. A minha mãe é atriz, então, há mais de 42 anos ela atua nessa área e sem interrupção. Então, essas são as minhas grandes referências, são pessoas que estão atuantes, são pessoas que mostram outros olhares e que mostram essas possibilidades todas que pode ser feita com a arte, né? Então, é a gente cada vez mais apresentar essas possibilidades também para outras pessoas, né?
enquanto apresentar e também comprometer. Eu acho que a gente precisa fazer com que instituições, órgãos também se comprometam com uma reestruturação desse audiovisual, né, com um novo olhar, uma nova visão agora nesse momento que a gente está vivendo. Então, a gente iniciou muito a parceria com a Secretaria aí do programa Cinema Negro em Ação pelo IECine, né? Então, foi pelo IECine ali, conversando com o IECine, que a gente começou esse diálogo ali com pessoas que estão atuando nessa área há muito tempo e querendo fazendo esses comprometimentos, né? Fazendo com que instituições se comprometam de fato para que haja essas mudanças, para que a gente pense em outras possibilidades. Então, eu acho que é isso, assim, é a gente pensar nessa reestruturação e nessas referências que a gente tem e trabalhar muito com a educação, né? Aliar a educação sempre com o audiovisual. E eu acho que a gente consegue ir seguir no caminho da mudança, assim, num caminho de mudança de mundo possível para as pessoas diferentes e pessoas que estão aí trabalhando com várias visões. Muito bom, Camila, maravilhoso. Ai, gurias, assim, eu queria ficar horas com vocês aqui, mas a gente tem que se encaminhar para o final, já é 1 hora de live, eu não quero extrapolar muito, porque as últimas extrapolou, não adianta, porque a gente vai cansando. Queria deixar aberto agora para as falas finais de vocês. Antes de vocês falarem, para a gente terminar, eu preciso, então, só dar fazer um agradecimento, obviamente, muito especial para vocês, para a Flávia, para a Camila. Eu não conhecia a Camila me foi indicada, comecei a conhecer o trabalho e admirar. Flávia já conhecia, já admirava, e é muito bom também ter isso, entende? A conexão. Isso, para mim, hoje é fundamental, é a questão da conexão de pessoas com pessoas, alimentando pessoas no sentido de vamos para frente, vamos acima e vamos fazer, né? Vamos fazer coisas boas porque a humanidade precisa. Não adianta ficar parado, chorando dentro de casa, infelizmente, né? A gente tem que recorrer à ação. Esse é um momento que requer isso muito da gente, né? Então, assim, antes de terminar e dar a rodada final para vocês, eu quero fazer esse meu agradecimento público a vocês, Camila de Moraes, Flávia Seligman, a todas as outras meninas que passaram, foram 4 lives, é 1 mês que eu estou trabalhando em cima desse projeto. Eu peguei 4 segmentos que é os quais eu mais trabalhei na vida como produtora cultural, e quis, então, trazer também, resgatar esse meu lado feminista, que sou atuante no movimento feminista, né? Embora a mulher cis branca tenha consciência de onde estou e do que posso fazer. Então, eu tenho que agradecer não só a vocês, mas agradecer a todas as outras, não vou mencionar para não me estender, mas dizer que no final, quando tudo isso passar, eu quero uma foto histórica com todas vocês. E a gente vai fazer o fecerê, a Camila vai ter que vir da Bahia, ou então, quem sabe, lá um patrocinador nos ajuda para nós irmos todas para a Bahia também, que não seria nada mal, né, Camila? Eu adoraria. Mas é isso, muito obrigada mais uma vez. Ao final dessa live eu vou sortear os livros que eu já comentei no início, tá? E vão ficar disponíveis no Café Cantante, que é nosso apoiador, a partir de terça-feira, das 13 às 21 horas. Agradecendo mais uma vez o apoio, então, já falei, Café Cantante, Editora Sulina, na pessoa do Luiz, a Jane Pilar, ao Daniel também, muito queridos, muito, muito presentes, a Simone Lerch, que fez uma assessoria de imprensa incrível. E isso é importante dizer, porque as coisas aqui no Sul, infelizmente, muitas vezes não vão à frente se não tiverem um respaldo da mídia, né, da mídia tradicional, e a gente foi muito bem aceito e parabenizado, nós fomos, o projeto foi, eu estou sabendo, e eu fico muito feliz, e em função disso, inclusive, eu quero fazer mais. Eu quero trazer outras mulheres e dar voz a outras mulheres, porque isso também está em mim, é uma vontade que eu tinha há muito tempo.
e isso me interpela a ir para frente. Obrigada, gurias. Vou passar, então, uma rodada final para vocês fazerem as suas considerações finais e falarem aí o que vocês quiserem sobre o audiovisual, o trabalho de vocês, ser mulher nesse momento aí pandêmico e trabalhar com isso que é tão importante, é tão delicado, né? E, ao mesmo tempo, tão... introduz uma força nas pessoas, diz coisas para as pessoas sem precisar dizer, né? Sem precisar dizer não, digo o contrário. Diz muito, mas em uma outra linguagem, né? Então, é isso. Quem quer começar? Bom, finalizando, assim, eu queria dizer uma coisa que eu acho sempre bem importante, que quando eu comecei a fazer cinema, há bastante tempo, aqui no Rio Grande do Sul, tinham pouquíssimas diretoras mulheres, pouquíssimas. Realmente, as minhas referências, elas vieram mais do teatro, assim, eu vou citar, então, uma grande referência, que é a diretora de teatro Irene Britsky, que é uma pessoa que eu sempre admirei pra caramba, admirei o trabalho dela, a força dela e o trabalho que ela desenvolveu e desenvolve. Algumas atrizes aqui que também, a Mirna Spritzer, que é uma atriz que eu também admiro pra caramba, assim, que sempre acompanhei todo o trabalho dela, e muito importante aqui no Rio Grande do Sul. E, bom, depois, né, começaram a surgir diretoras, mais atrizes, diretoras de teatro, enfim, eu acho que as mulheres estão no audiovisual ainda muito, em algumas funções, muito devagarzinho, né, no meu entender, assim, a gente fica mais cuidando da casa, como diz uma amiga minha, na produção e na direção de arte, mas sim, né, tem muita diretora boa, muita diretora de fotografia boa, muita técnica de som, muita sound designer, tem muita mulher para fazer muita coisa, e a gente tem que ocupar esses espaços, né, que são espaços bem importantes e bem importantes de serem ocupados. Né, não sei mais assim muito como finalizar, mas eu gostaria muito de repetir as palavras do Giba Assis Brasil quando ele foi chamado para falar via remota no último Festival de Gramado, que se encerrou ontem. O Giba disse que nesse momento a gente precisa fazer 3 perguntas. Se o cinema brasileiro vai sobreviver, quem mandou matar a Marielle Franco? E por que o Fabrício Queiroz, miliciano, depositou 89 mil na conta da primeira-dama? E aí, depois que a gente conseguir responder essas perguntas, eu acho que a gente pode passar para a segunda fase. Obrigada. A gente tem muitas perguntas para serem respondidas nesse país, que, não, muitas mesmo. Eu quero agradecer, né? Agradecer o convite e essa possibilidade, né? Esse caos que aconteceu, assim, foi um momento que eu comecei a ter também muitas trocas online, então poder conhecer vocês, mesmo que nesse momento, assim, à distância e virtualmente, tem sido muito potente, né? Eu tenho participado de muitas conversas com pessoas que eu não conhecia e que aí a gente começa a trocar, a gente começa a ver o trabalho de outras profissionais e compreender, né, essas dinâmicas, e eu acho que isso vem para potencializar a nossa forma de atuar agora, né? A nossa forma de também estarmos conectadas e cada vez mais em conexões para continuar seguindo, né? Isso tem sido um impulsionador. Então eu acho que é isso, assim, o cinema me deu possibilidades incríveis de conhecer outras culturas, de conhecer outros lugares, outras pessoas, outras mulheres atuantes,
e saber que existem essas mulheres e saber que elas estão atuando em tudo que é área e que por ser invisibilizadas, né, não quer dizer que a gente não exista, não quer dizer que a gente não está aí produzindo há muito tempo, desde o início do cinema, né, não quer dizer que a gente não esteja aí produzindo. E eu acho que agora esse é o momento que a gente já tem um discurso bem consciente, um discurso bem formado, mas que a gente precisa cada vez mais sair dos discursos, né? Porque a gente não pode viver só de discurso, né? Eu não posso dizer que eu sou antirracista e ficar atuando só num discurso sem fazer nada de fato. Então, eu acho que a gente está nesse momento, assim, nesse momento de 2020, tendo que atuar de fato, né? Não tem como ficar em cima do muro, a gente não tem, no momento que até você se silenciando, você já está dizendo ali o que você está fazendo. Então é isso, e é a gente aprender com tudo isso que a gente está passando, né? Aprender e aproveitar essas conexões. Então eu tenho agradecer mesmo pelas trocas. E obrigada pelo convite, meninas. Eu é que agradeço a vocês. Agora eu me lembrei de um monte de gente que eu conheço aí do cinema. Queria mandar um beijo, próprio Simar Antunes, né? E tem tanta outra gente que faz essa troca transversal com o cinema, que é importante também. A Nádia Mancuso, o Pablo Miller, o Diego Miller, que são diretores, também estão no Rio, meus queridos amigos. Tem tantas outras pessoas que eu conheço, morei muitos anos no Rio também. Então, enfim, mas não vou conseguir citar todos. Mas a gente acabou nem falando do Festival de Cinema de Gramado, que é uma coisa daqui. Eu poderia só perguntar para vocês mais isso, eles estão muito cansadas, querem encerrar ou podemos falar só mais um pouquinho? Só mais um pouquinho? É só falar, vocês que acompanharam o festival, o que vocês acharam dessa edição online, e se ela está mais transversa, se ela está mais comunicada com outro tipo de público que não só o do tapete vermelho. Se é que me entende, com todo respeito, que eu acho necessário ter esse público também, é um viés, mas eu digo também dessa troca de chegar às casas das pessoas, sobre o que a gente estava conversando aqui, de chegar ao cinema em outros locais também, que necessitam dessa troca. Eu acho que essa questão do cinema online, na verdade, ele não foi bem online, né? Ele foi transmitido pelo Canal Brasil, que é um canal pago e que chega na casa das pessoas que compram o pacote. Então, não é bem assim que foi para todo mundo, né? Ele foi para quem tem o pacote do Canal Brasil. Então, fora isso, ele, né, assim, que eu saiba, não deu para assistir. Inclusive, tem algumas coisas ali que não deu para assistir mesmo, nem para quem tem o Canal Brasil. Então, eu não sei exatamente né, o quanto ele foi... eu acho assim, acho o Festival de Gramado super importante. Acho que é um festival que batalhou durante toda a sua história. Ele é um festival de resistência, ele já teve, né, de um tudo, assim, dentro do Festival de Gramado. Eu acho que ele tem que ter longa vida, e ele sim tem que abrir as suas portas principalmente para um público maior. E teve uma época que os filmes que ganhavam em Gramado passavam aqui nas salas da Casa de Cultura Mário Quintana com um ingresso mais acessível, ou seja, as pessoas podiam, né, ir até o centro, né, se deslocar até o centro e assistir os filmes com um ingresso mais acessível. Isso eu acho super importante. Eu acho que tem que fazer de novo, né? Tem que abrir realmente, assim, o Festival de Gramado é patrimônio, né, do cinema brasileiro, não é só do cinema gaúcho, é do cinema brasileiro, às vezes mais do cinema brasileiro do que do cinema gaúcho, mas enfim, também tem outras coisas que a gente pode pensar. Eu acho que além daquele tapete vermelho, tem muita coisa que acontece ali no Festival de Gramado que é muito importante. O tapete vermelho, bem dizer, não me interessa muito. Eu gosto mais do que acontece além daquilo ali. Mas enfim, também, né? Uma coisa de glamour que o cinema também tem. Acho que também mas enfim, não foi perguntado.
Então, assim, eu acho que Não, eu acho que o cinema... Não, que é outra questão, outra aí nós questão, vamos entrar nós numa vamos outra rodada. uma outra live, vamos começar a Vocês falar... querem, nós começamos. Muita coisa. Mas eu acho que sim, eu acho que é importante, eu acho que o festival podia ter um acesso um pouco maior, eu acho que... Porque é um público restrito, é um público que pode pagar o canal a cabo, né? Não é todo mundo. Enfim, acho isso. Certo, Flavinha. Esse público restrito, mas que também ampliou, né, já por não ser somente em Gramado, então nesse momento e nesse momento de ter que se adequar, repensar rápido, né, como é que vai fazer essa edição então eu acho que são as possibilidades e as maneiras que a gente está pensando e reformulando para manter essas produções e manter esses feitos já históricos, né? 48 anos seguido, sem interrupção. E a gente teve uma diversidade aí na programação, né? Foi importante uma diversidade no júri, uma diversidade nas comissões. Então, no momento que a gente tem ali um júri composto com pessoas negras e mulheres também, vendo a gente vê o reflexo nas premiações, nos quiquitos, quem são as pessoas que estão ganhando esses quiquitos, né? A gente vê um número alto de mulheres negras que ganharam quiquito nessa edição. Então, se repensar e se atualizar, né? Porque se a gente não se atualizar, quem vai sair perdendo é a sociedade que não vai mais consumir esses produtos. Então, a gente precisa se atualizar a todo instante, né? E eu acho que a gente está muito aprendendo nesse momento, né? Aprendendo de como vai fazer, como vai ser, como é. Então, eu acho que espero também ainda vida longa para o Festival de Gramado e vida longa para as nossas produções, né? Cada vez mais acreditando ainda nessas produções brasileiras que estão aí surgindo, que o cinema vai permanecer, vai continuar. Perfeito, Camila, muito obrigada pela participação de vocês. Vida longa às produções da Camila, vida longa às produções da Flávia Seligman, vida longa às produções do cinema brasileiro, do cinema gaúcho, ao IECINE do Rio Grande do Sul, Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul, as produtoras e produtores e todo o por trás do cinema gaúcho e brasileiro, que não são poucas pessoas para fazer um cinema, fazer uma arte e cultura no Brasil. Não, as pessoas às vezes não têm ideia da quantidade de gente envolvida, né? Desde o cara do tripé, do cara do microfone, até o cara do casting, enfim, é muita coisa envolvida. Então, eu agradeço a vocês mais uma vez, termino assim, em oração, gratidão, e fazendo uma homenagem especial, então, a todas as cineastas gaúchas e brasileiras, inclusive vocês, pedindo aí força nesse momento de luta, né? E também não esquecendo das mulheres negras, baianas, gaúchas também, que sofrem com a violência dentro de casa e da polícia. Isso é uma coisa muito séria durante a pandemia, e a gente precisa comentar. Infelizmente, a gente não pode se adentrar sobre isso, mas é preciso que as pessoas reflitam, e quem mete a colher, mete a história numa vida. É necessário meter a colher, sim, tá? Metam a colher, o bedelho, como se fala no Sul, e, por favor, ajudem as mulheres a permanecerem vivas. Não tem mais lugar para o machismo e para o racismo da maneira que a gente sabe que ainda tentam impor algumas pessoas e classes e setores dominantes. Não queremos, não aceitamos, né? E vamos estar cada vez mais fortes, conectados. Viva o povo quilombola, viva o povo indígena, caigangue, guarani e o restante, remanescente, que nem quase não existe, dos charruas do Rio Grande do Sul. Acho importante a gente falar isso. E das mulheres de todos os saberes e fazeres. Beijo para vocês, queridas. Muito obrigada pela participação. Valeu. Uma ótima semana e uma ótima semana para todas e todos que estão nos assistindo. Tá bom? Até mais.